na igreja, elas não estão subordinadas à doutrina de cada igreja. Eu digo isso, e com cuidado, obviamente, né? Porque criou-se no nosso meio, especialmente na nossa época, a ideia de que depende da doutrina da igreja. Mas não depende da doutrina da igreja. Não é a igreja, a denominação, a igreja local, ela não tem autoridade sobre a doutrina. Mas é a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra. A ordem na igreja, a disciplina da igreja, o que é pecado e o que não é pecado, não deveriam mudar de conceito bíblico, me refiro, à medida que você muda de igreja. O que é certo em qualquer denominação. O que é errado deve ser errado em qualquer denominação. E por isso que, com cuidado, né, Guido de Breze, ele diz, não se deve dar ouvidos a nenhuma outra lei que não a lei de Deus. Não se deve dar ouvidos às invenções humanas, mas somente à palavra. Se isto fosse verdadeiro, irmãos, não se havia criado no meio, especialmente no meio protestante, as muitas invencionices que nós costumamos chamar de usos e costumes. As pessoas são disciplinadas por usos e costumes, por aquilo que vestem, não pela indecência, porque aí sim você teria um fundamento para uma disciplina, se fosse o caso, pelo que bebem, o que comem, ou o modo como se asseiam no corpo, como se eles podem ou não podem retirar pelos do rosto. Isso vai conferir ou não uma certa santidade. O governo, a disciplina, a ordem da igreja não dependem das invencionices do homem, mas do que está dito na palavra. O governo da igreja também não pode estar submetido às invencionices no que diz respeito aos cargos na igreja. Preste atenção quantos ofícios o Senhor deixou para a igreja. Depois dos apóstolos ficaram apenas os presbíteros, regentes e docentes e os diáconos. O que foi que os homens criaram? Superintendente de escola dominical, presidente de determinado departamento, tesoureiro disso, tesoureiro daquilo, primeiro secretário disso e daquilo, em vários departamentos, conferindo autoridade a quem não recebeu a autoridade do Senhor. E depois, estes que conferiram autoridade provam do seu próprio veneno e veem como isso é prejudicial à igreja. Isso não quer dizer que em circunstância nenhuma a igreja não tem autoridade para determinar alguns, não ofícios, mas encargos. Por exemplo, no conselho da igreja você tem a figura do presidente, do vice-presidente, do secretário de atas. No presbitério existe também uma comissão executiva. À luz da palavra de Deus, do bom senso, isso é necessário para a ordem da igreja. Mas por que isto pode ser criado e aqueles outros não? Por um motivo simples. Essas determinações determinadas em cargos específicos, eles são dados, são divididos entre os que são presbíteros, ou seja, já têm autoridade. Então você vai dividir algumas funções para que aquele corpo ele exerça o seu serviço de maneira mais adequada. Mas você não está dando autoridade a quem não tem autoridade na igreja. Os presbíteros já têm autoridade na igreja. E eles vão se organizar segundo o bom senso cristão de uma forma tal que o conselho da igreja, o presbitério, os sínodos, o Supremo Concílio, tenham estes encargos divididos, funções distintas para cada um. Mas não inventando ofício. Não existem mais do que 2 ofícios na igreja: presbíteros e diáconos. O grande lema da reforma, que pautou a reforma, foi o sola scriptura.
Se voltarmos a isto, irmãos, somente a Escritura governando as ações do povo de Deus na igreja, nós não teremos problemas com o governo e a organização da casa de Deus. O problema é que nós queremos inventar e dizer o que pode e o que não pode a partir do que eu acho, ou da doutrina da igreja. A doutrina da igreja diz: a igreja não tem que ter uma doutrina que determine o que é certo e o que é errado. O que diz o que é certo e errado não é a doutrina da igreja, mas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles resumem a ética cristã. É o homem sendo elevado à sua potência máxima. O homem sendo guiado para exercer todas as capacidades que Deus deixou para que ele exercesse. Então não preciso de um 11º mandamento. Eu também não posso retirar um e ficar com 9. Basta-nos os 10. Os 10 mandamentos nos ensinam quais são as obrigações dos crentes diante do Senhor. E também nos apontam os nossos grandes erros. Qualquer igreja, em qualquer denominação, deve ter a mesma ética cristã, baseada nas 10 palavras do Senhor, e não daquilo que os homens inventaram. Este é um caminho seguro e verdadeiro para os crentes. Amém.